Olá pessoal, nós temos algumas novidades interessantes. Vejam só, nós estamos numa época moderna onde tudo é mais rápido, tudo é dinâmico. Então, existem alguns recursos, algumas ferramentas muito boas. Para você que está estudando para concurso, eu recomendo uma das ferramentas que é o Notebook LM. Como que ele funciona? Você pode pegar uma legislação, jogar ali, trabalhar, e ele vai te dar um suprassumo. Então, como nós já estudamos todo aquele conteúdo denso, agora, como um exercício de assimilação, nós podemos nos dar ao luxo de trabalhar com esse resumo desse material agora. Então vamos lá. A Jornada do Servidor Público de Curitiba. Guia Visual do Estatuto de 1958, a Lei 1656. Esta apresentação decodifica os pilares da Lei 1656 que moldou a administração pública por décadas. A estrutura segue o ciclo da vida profissional do servidor, desde o ingresso até a transição de carreira, transformando o texto legal em uma narrativa clara e acessível. Os alicerces da carreira, entendendo os conceitos essenciais. Funcionário público, artigo 1º, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público, artigo 2º, criado por lei em número certo, com denominação própria e pago pelo Tesouro Municipal, pode ser de carreira, acesso hierárquico ou isolado, função específica. Classe, o artigo 5º, agrupamento de cargos de mesma especialização e igual padrão de vencimento. Carreira. Artigo 6º, conjunto de classes da mesma especialização escalonadas segundo os padrões de vencimentos. Quadro. Artigo 7º, o conjunto de todas as carreiras e cargos isolados. Ponto de partida, como ingressar no serviço público municipal. Coluna 1, os requisitos para investidura, conforme o artigo 11. Coluna 2, as formas de provimento, conforme o artigo 10. Então vamos lá, investidura. Ser brasileiro, ter no mínimo 18 anos, cumprir as obrigações militares, estar no gozo dos direitos políticos, públicos, ter boa conduta e saúde, possuir aptidão para a função, atender a condições especiais do cargo. Formas de provimento: nomeação, promoção, transferência, reintegração, reversão, admissão e aproveitamento. Não podemos esquecer aqui que tanto a promoção quanto a transferência não existem, elas estão revogadas. Mas como vocês já estudaram todo o conteúdo que foi trabalhado nas últimas aulas, então é só para a gente ver esse aspecto panorâmico que trouxe da lei, sem aquela análise do que foi revogado, que não foi, nesse sentido que o cuidado se faz necessário. O bloco esquerdo, concurso público, conforme o artigo 15. A primeira investidura em cargo de carreira ou isolado é feita mediante concurso público. Tipos de concurso público, entra aquela situação de provas ou de provas e títulos, porque é assim que existe. Apenas de título para cargo de nível superior, e esse vocês podem cortar fora porque não existe. Nem precisa estudar. O exercício interino de um cargo não isenta o ocupante da exigência do concurso público. Exatamente. Embora o interino é aquilo que nós trabalhamos já exaustivamente. Bloco direito, tipos de nomeação. Para estágio probatório, onde não, concurso público já te coloca dentro da carreira e você, consequentemente, entra em estágio probatório. Em comissão, sim, é o cargo que é dos agentes políticos. Interinamente também aquele caráter temporário que nós não vimos essa excepcionalidade. Pode ser que ocorra em determinadas situações, como trabalhamos no contexto. Em substituição para cobrir o afastamento temporário do ocupante de cargo isolado, via de regra é para substituir os cargos de chefia. Do compromisso afirmado da posse ao início do exercício. Seção 1. A posse, o que é? É o ato que investe o cidadão no cargo. O compromisso. O nomeado presta o compromisso de desempenhar com lealdade os deveres do cargo e cumprir as leis. Prazo crucial. A posse deve ocorrer em 15 dias úteis após a publicação da nomeação, prorrogáveis por mais 30 dias a pedido. Artigo 21.
A não observância torna a nomeação sem efeito. O exercício. O que é? O início efetivo das atividades na repartição para o qual o servidor foi lotado. Quando começa o exercício do cargo tem início na data da posse. Importante, a interrupção do exercício por 30 dias consecutivos pode levar à demissão por abandono de cargo. Continuamos navegando na carreira. Os direitos e vantagens fundamentais. Tempo de serviço. A base para promoção, licença e aposentadoria, cada dia conta. Vencimento e vantagem. Aqui a gente tem que lembrar que a promoção mudou pela Constituição, mas no plano de carreira da Guarda nós temos alguns critérios distintos sobre a meritocracia. Vencimentos e vantagens. A estrutura da remuneração incluindo gratificações adicionais que reconhecem a dedicação e o tempo de casa, licenças e concessões, artigo 157, permissões para afastamentos remunerados ou não, garantindo equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Estabilidade, artigo 107, a garantia de permanência no serviço público após cumpridos os requisitos, protegendo contra demissão arbitrárias. O tempo como aliado, o que conta como efetivo exercício. A apuração do tempo de serviço é feita em dias e é crucial para aposentadoria, licença-prêmio e gratificação adicional, artigo 81. Então nós temos aqui férias, licença-prêmio, casamento, 8 dias, luto, cônjuge, pai, filho, etc., 8 dias, serviço militar, júri e outros serviços obrigatórios, licença gestante, licença por acidente de trabalho, missão ou estudo autorizado pelo prefeito, situações consideradas efetivo exercício conforme o artigo 82. O tempo de serviço público federal, estadual e outros municípios e nas Forças Armadas também é contado para efeitos de disponibilidade e aposentadoria, artigo 83 e 84. As pausas da jornada, um guia sobre as principais licenças. Licença-prêmio, artigo 165, direito após 5 anos consecutivos de exercício de serviço, duração 90 dias ininterruptos ou 3 períodos de 30 dias. Observação, a concessão depende da conveniência da administração, artigo 169. A redação desse artigo foi significativamente alterada pela lei mais recente 15.621. Não esquecendo que licença-prêmio é própria para um grupo de servidores. Após a emenda à Lei Orgânica do Município, após 2019, não se aplica mais para os novos servidores. Licença por doença em pessoa de família, artigo 183, condição, doença de ascendente, descendente, cônjuge ou colateral, provando ser indispensável a assistência do servidor. Remuneração integral até 6 meses, após isso, sofre descontos progressivos até o limite de 2 anos, artigo 64. Licença para tratamento de interesses particulares, artigo 167, direito apenas para o servidor estável, remuneração sem remuneração nesse caso. Condição, pode ser negada se for inconveniente ao serviço público. O valor do trabalho, vencimento, remuneração e vantagem. Lato, vencimento, artigo 125, a retribuição pelo cargo corresponde ao padrão fixado em lei. Remuneração, artigo 126, a retribuição correspondente a 2/3 do padrão mais cotas ou percentagens. Principais vantagens pecuniárias. Ajuda de custo, diárias para despesas fora do serviço, gratificações. Nas gratificações, principais gratificações. Adicional por tempo de serviço, 10% aos 10 anos, mais 10% aos 20, mais 5% aos 25, e podendo depois do 30 em diante, do 31 ao 35, ganhar 5% ao ano, totalizando no máximo 50%. Então aqui a gente vê que esse resumo, ele é um breve resumo, ele não atinge o todo e ele pode trazer algumas falhas também. Serviço extraordinário, artigo 140, paga por hora de trabalho prorrogado ou antecipado. É hora extra ou DSR. Trabalha com risco de vida, nós tratamos em específico sobre o risco de vida na Guarda Municipal, exercício de função gratificada, que é o comum para cargos de chefia. O funcionário que não compareceu ao serviço perde o vencimento do dia. Atrasos superiores a 1 hora resultam em perda de 1/3 do vencimento diário. Bússola moral, deveres e proibição.
Principais deveres, artigos 207. Assiduidade, pontualidade, comparecer à repartição nas horas de trabalho, obediência, cumprir as ordens dos superiores, exceto as manifestamente legal, sigilo, guardar sigilo sobre assuntos da repartição, zelo, zelar pela economia, conservação do patrimônio público, urbanidade, tratar com cordialidade o público, lealdade, representar sobre irregularidades, dignidade, proceder na vida pública e privada de forma a dignificar a função pública. Principais proibições, artigos 208 e 209. Retirar documentos da repartição sem permissão, referir-se depreciativamente a autoridades ou atos de administração, exercer comércio entre colegas de serviço, valer-se da qualidade de funcionário para obter proveito pessoal, constituir-se procurador perante repartições municipais, salvo para parentes, coagir e isso do segundo grau, coagir subordinados com objetivos políticos partidários. As consequências da conduta, o regime de penalidade. Então nós temos no escalonamento o artigo 214 que trata sobre isso. Nós teríamos o seguinte aqui: advertência por escrito em caso de negligência, repreensão por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento de deveres, suspensão até 90 dias para falta grave ou reincidência, o funcionário suspenso perde todas as vantagens do cargo. Multa pode substituir a suspensão se houver conveniência para o serviço público. Destituição de função por falta de exação no desempenho, ele pode ser destituído da função. E demissão, pena máxima aplicada em casos como abandono do cargo mais de 30 dias consecutivos ou 90 intercalados, que não está inserido aqui. Crime contra a administração pública, lesão aos cofres públicos, recebimento de propina ou vantagens indevidas. A apuração dos fatos, da sindicância ao processo administrativo, etapa 1. Notícia de irregularidade, artigo 227. A autoridade que tem ciência de uma irregularidade é obrigada a promover a apuração. Etapa 2. Sindicância, artigo 228 a 232. Objetivo: apurar indícios de autoria e materialidade. Prazo: concluído em 15 dias. Resultado: relatório que indica se houve irregularidade e se há presunção de autoria. Não propõe penalidade, apenas recomenda ou não a abertura de processo administrativo. Etapa 3. Processo administrativo. Artigo 234. Obrigatório para suspensão por mais de 30 dias, demissão e cassação de aposentadoria/disponibilidade. Garantia: assegurada ao acusado amplo direito de defesa. Fases: instrução, citação para defesa, prazo de 20 dias, relatório final da comissão e decisão da autoridade competente. Destaque importante: o funcionário só poderá ser exonerado a pedido após a conclusão do processo administrativo em que é réu e desde que reconhecida sua inocência. Artigo 247. Bifurcações e caminhos de retorno: reintegração, readmissão e reversão. Reintegração, artigo 61. Quem? O funcionário demitido como? Por decisão judicial ou administrativa que anula a demissão. Direitos: com ressarcimento de todos os prejuízos e ingressa no mesmo cargo equivalente. Readmissão: funcionário demitido ou exonerado. Aqui eu entro naquele aspecto. Demitido não pode entrar pela readmissão agora pela regra da Constituição Federal. Como? A pedido, se não subsistirem os motivos de demissão ou não há inconveniência ao serviço público. Esse seria o caso demitido. Por isso que não se aplica mais. Direitos: para o exonerado, que ele saiu, ele pediu exoneração e se arrependeu e 30 dias antes do prazo da exoneração, ele procurou novamente a gestão e pediu a readmissão. Então esse é possível, mas ele retorna sem direito a ressarcimento, mas com a contagem do tempo anterior para a aposentadoria. Reversão: quem? O funcionário aposentado. E como? A pedido ou de ofício quando não subsistirem os motivos da aposentadoria, ou seja, houve um equívoco para aposentar, ou então quando tem uma situação atípica, que é para investigar uma conduta, ele acelerou a sua aposentadoria para fugir de uma responsabilidade, então pode ocorrer a reversão. Requerendo inspeção médica, a condição é requerer inspeção médica que comprove capacidade
e idade inferior a 60 anos. A conquista da segurança, estabilidade e disponibilidade. A estabilidade, artigo 107, o que é? Uma garantia fundamental que protege o servidor da perda do cargo de forma arbitrária. Quando o servidor estável pode perder o cargo em virtude de sentença judicial mediante processo administrativo em que se lhe tenha assegurado ampla defesa no caso de extinção do cargo. Disponibilidade, artigo 107, parágrafo único. O que acontece? Se o cargo de um servidor estável é extinto, ele não é demitido, ele fica em disponibilidade. Condições da disponibilidade: o servidor fica aguardando em casa sem prejuízo dos vencimentos. Ele aguarda até o seu obrigatório aproveitamento em outro cargo de natureza e vencimento compatível com o que ocupava. Mapa da jornada do servidor, uma síntese do Estatuto de 1958. Ponto de partida: requisitos, concurso público, nomeação, início oficial, posse, exercício, direitos, tempo de serviço, licença, vencimento, carreira, deveres, assiduidade, lealdade e zelo, regras, proibições, regime disciplinar. Na bifurcação nós teremos a reintegração, o retorno com os direitos, readmissão, a nova chance e a reversão, volta da aposentadoria. Segurança e transição, estabilidade, a grande conquista de disponibilidade na rede de segurança, destino final, a aposentadoria. O Estatuto de 1958, embora modificado ao longo do tempo, estabeleceu a estrutura fundamental da carreira pública em Curitiba, definindo uma jornada de direitos, deveres e garantias que perdura como alicerce da administração municipal. As regras de aposentadoria, promoção e transferência foram revogadas e são hoje regidas por legislações mais recentes como as leis complementares 133/2021 e a Lei 16.192 de 2023. Assim, nós chegamos ao final do nosso trabalho, lembrando que tem um ponto importante. Este é o resumo, é um material disponibilizado no notebook LM. Ele não está 100% completo no que diz respeito a toda a qualidade, a profundidade, porque ele serve como resumo para estudo prático e objetivo. Desejamos a todos um bom estudo e sucesso nesta nova carreira.